tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de rir e chorar, tempo de plantear. Há tempo até para falar, tempo de estar calado. E o tempo de hoje escolhi para te consolar. Eu curo as tuas feridas que o tempo causou. Eu trago de volta aos braços o que o tempo levou. Eu faço reinar a bonança onde a guerra operou. Remova a intriga e o ódio, é o tempo do amor. Aleluia. Eu faço. Eu tenho vitória para dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu viro e faço sarar. Eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênçãos, tudo vai bem. Aleluia. O Senhor faz todas as coisas. A palavra de Deus diz lá em Isaías que Ele faz o bem e cria o mal. Ele fez o bem e criou o mal. Aleluia. Todas as coisas fez o Senhor. Meu filho, o tempo para ti tem sido cruel. Parece que o mundo inteiro está contra ti. Ainda hoje disseste, não vou conseguir. Anima-te, tens bom ânimo, eu luto por ti. Aquele que é muito é amado, mas provas recebe. O barro que é muito é pisado, valor adquire. Se por algum tempo sozinho deixei-te, mas hoje com amor imenso te acolhei. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória para dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu firo e faço sarar, eu bato e consolo também. E hoje eu te visito com bênçãos, tudo vai bem. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória para dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Filho, e faço sarar, eu bato e consolo também. E hoje te visito com bênção, tudo vai bem. Aleluia. Deu uma paradazinha aqui. Tudo vai bem. Aleluia. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que o nosso Deus faz todas as coisas, né? Não existe nada impossível para o nosso Deus fazer. A Bíblia diz que Ele é o Deus do impossível, né? Aquilo que Ele mandou eu e você fazer, nós temos possibilidade de fazer, nós façamos. É aquilo que nós não podemos fazer, nós deixamos com o Todo-Poderoso, né?
Soberano e eterno Deus, obrigado, Jesus, por essa oportunidade, por estar aqui, Senhor, com o teu povo, com teus filhos, Senhor, louvando, exaltando e adorando o seu santo nome, trazendo aquilo que é da parte do Senhor, meu Pai. Deus grande e poderoso, obrigado por tudo em nome de Jesus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. E esse louvor que eu estava cantando ainda há pouco, um louvor muito maravilhoso, eu gosto muito de louvar ele. Ruim porque deu uma paradazinha aqui e deu um desencontro, né? Mas para a glória de Deus deu tudo certo, né? Mas você que está aí do outro lado, como é que você está? Aleluia. Como você está se sentindo nesta manhã? Louvado seja Deus. Né? Conta para Ele, né? Conta para o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, como a palavra de Deus diz, né? Ele faz todas as coisas, como o hino me está dizendo. Eu firo e faço sarar. Eu bato e consolo também. Todas as coisas o Senhor faz. A gente vê ali na história de Ana. Ana, por algum tempo, ela esteve estéril, né? Não teve filhos. Casou, mas não tinha filho. Ela não gerava filhos, né? E como aquela lei, naquela época, aquela lei permitia que a mulher legítima não desse filho ao seu marido, ele tinha a cobertura da lei, não é que Deus permitisse, mas a lei acobertava ele dele arrumar uma outra esposa para que gerasse filho e a sua família viesse a crescer, né? E assim aconteceu com Ana, né? Elcana casou com Ana, mas Ana não gerava. Então Elcana vai procurar uma outra esposa para gerar filhos, que chamava-se Penina. E a gente vê aquela agonia toda que Ana passou. Penina só gerando e Ana não, né? Ana tinha um amor de Elcana. Penina não tinha um amor de Elcana, mas dava a Elcana aquilo que Elcana queria, que era filhos, né? E todos os anos eles subiam para adorar ao Senhor, né, do templo lá em Jerusalém. Como eles subiam para lá, todo ano, Ana subia sem filhos e a Penina sempre com filhos. E isso a irritava. Isso deixava a Ana brava, né? Irritada, angustiada, né? Amargurada. Tudo isso Ana sentia. Ela não era mulher de viver discutindo, a Bíblia diz que ela não era de viver brigando com Penina, mas ela suportava tudo aquilo. Só em Penina engravidar, que já seria para ela um motivo de amargura, né? E então ela subia todos os anos com eles lá ao templo para adorar o Senhor. E um certo dia ela chega lá diante do templo do Senhor, muito amargurada, e ela faz uma oração e faz um voto a Deus. E Deus assim ouve a oração de Ana, Deus abre a madre de Ana, Deus tem um filho, e aquele voto que Ana fez, que era de dar o filho para Deus, ela teve a criança e levou realmente para Deus, como ela havia feito o voto. Ela pagou o voto com o Senhor. Mas o que me chama a atenção é o que Ana diz na sua gratidão, né? Ela sendo grata ao Senhor, aleluia, glória a Jesus. Ela diz aqui no capítulo 2 de 1 Samuel, capítulo 2 de 1 Samuel, que chama-se o Cântico de Ana, né? E bate direitinho com aquilo que eu estava louvando no início. Veja bem o que a Ana diz aqui no seu cântico, né? Depois de ela ter os seus filhos nos braços, a Bíblia diz que ela não só teve só Samuel, né? Mas o Samuel foi o filho, né? E foi profeta, sacerdote, né? Juiz. Tudo isso em Samuel foi, né? A gente não vê falar dos filhos de Penina. A gente não vê falar de Penina. Só vê falar do filho de Ana, né? O grande profeta Samuel, né? Então, Ana, depois de Samuel, teve outros filhos. E aqui no cântico de Ana, ela diz assim, ó: então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação, né? O quanto é bom, o quanto é importante a gente ser grato a Deus pelas bênçãos recebidas. Muitas das vezes nós oramos, recebemos a bênção e não somos gratos a Deus. Nós não vamos glorificar o nome dele. Como eu deveria glorificar o nome do Senhor? Já que a bênção chegou nas minhas mãos, como eu realmente tinha pedido, o Senhor me concedeu a bênção. Se eu fiz um voto de apresentar a Deus, mesmo que eu não tenha feito,
né? Mas a minha gratidão eu deveria apresentar a todos, diante de todos, e dizer o quanto Deus é maravilhoso e o que Ele fez na minha vida. O bom será a gente testemunhar contra Deus. Ele disse, vós serão as minhas testemunhas. Testemunhas com o quê? Com as maravilhas que Deus opera na nossa vida. Nós chegamos diante da igreja, diante do público, né? E dizer o que Deus tem feito. Então, Ana fez esse cântico para engrandecer o nome do Senhor, né? Então, o verso 2 diz assim, não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Olha, veja bem, o quanto Ana engrandeceu o Senhor. Não multipliqueis palavras de altíssima e altiveza, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Ana está dizendo, tenha cuidado com aquilo que você fala, com as suas palavras, né? Não saia coisas perversas, as coisas árduas da sua boca, não saia palavras de altíssimo, ou seja, de engrandecimento, não vá se engrandecer diante do Senhor, né? E ela diz aqui, ó, ele é o Deus da sabedoria, e por ele são pesadas todas as obras na balança. Aquilo que nós fazemos, o Senhor está vendo, está pesando na balança, e isso vai ser cobrado, né? O 4 diz assim, o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Isso ela fala até a respeito dela mesma, né? De Penina. Penina era mulher forte, todos os anos estava tendo filho, todo ano estava gerando, e Ana não. Mas aqui ela diz, os fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos, e se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Tá vendo? Os que antes eram fartos e se alugaram por pão. Os que antes tinham muito, né? Começaram a passar necessidade, a ter necessidade, mas agora cessaram os que eram famintos. E até estéril, tá vendo? Até estéril, que tinha 7 filhos e que tinha muitos filhos, enfraqueceu. Aqui não tinha nenhum filho, teve 7, né? E a que tinha muito filho enfraqueceu. Aquela que tinha todo ano gerara, aquela que todo ano gerara filho, dava filhos a Elcana, não teve mais. Mas Ana, que não tinha nenhum, disse até a que era estéril, teve 7 filhos, né? O Senhor é o que tira a vida, e o que a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, baixa e exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e os assentou ele sobre o mundo. O Senhor fez todas as coisas. Clécia, a paz do Senhor, lindona. O Senhor fez todas as coisas, como havia falado desde o início do vídeo, né? Através daquele louvor, quanto diz o Senhor, diz naquele louvor, que Ele faz todas as coisas. Eu firo e faço sarar, eu bato e consolo também, né? Aquele também, Ana diz aqui no seu cântico, que Ele é o Senhor que faz todas as coisas, o Senhor que tira a vida e o Senhor que faz descer a sepultura, né? Ele dá a vida, Ele tira a vida, faz descer a sepultura, né? E o pobre, do pobre, Ele enriquece e abaixa os que são exaltados, aqueles que se engrandecem, aqueles que se exaltam, o Senhor abaixa, mas aquele que se humilha diante do Senhor, não é os que são humilhados, é os que se humilham, porque há uma diferença daqueles que são humilhados. São humilhados é aquele que é humilhado por alguém, né? Mas Deus não fala desse, Deus fala daqueles que se humilham, aquele que se humilha ao Senhor, né? Aquele que se abaixa, aquele que desce, né? Para poder crescer. A Bíblia diz que aquele que quiser ser grande, que seja pequeno, louvado seja Deus, né? Aleluia. Então nosso Deus diz, a palavra de Deus diz aqui, que nós só precisamos reconhecer, testemunhar aquilo que Deus fez nas nossas vidas.
Porque muitas das vezes Deus faz, aleluia, e nós não reconhecemos, né? Fazemos votos ao Senhor e não pagamos. Ana tinha todo o direito de dizer assim, não vou dar não, só tem um. Mas ela teve aquele filho, e como ela votou, ela foi pagar o voto, né? Quando ela desmamou Samuel, ela levou Samuel para o Senhor. E lá ela deixou no templo do Senhor, como ela disse, que Samuel serviria até o fim da sua vida, serviria ao Senhor. E para a gente ver quanto ela foi fiel com as suas palavras, né? Ela poderia ter se segurado, não, só tenho ele, mas ela teve ele e disse assim, eu fiz o voto, eu vou pagar o voto. E ela levou para o templo para ficar ali com Eli, né? E sabemos que ali também era o trabalhar do Senhor na vida de Ana, na vida de Samuel e também até do próprio Eli, né? Porque o filho de Eli já não estava mais fazendo as coisas conforme Deus queria, né? Estava desobedecendo a Deus e Deus precisava de um profeta, para colocar naquele lugar. E Ana foi a pessoa certa que deu o filho para que o Senhor usasse naquele lugar, né? Então Samuel foi entregue como Ana prometeu, né? Como ela disse aqui no capítulo 1, se tu me deres um filho, né? Um varão, né? A ti te darei de volta. E quando Ana engravidou, ela alimentou aquela criança durante o tempo que era para alimentar. E quando chegou o tempo de devolver, ela devolveu, né? Assim somos nós, né? A Bíblia diz que aquele que não quiser votar, que não vota. Mas se você votar, que pague o seu voto. Porque tudo que a gente fala, como a Bíblia diz aqui, que ela diz assim, não saia palavras árduas da sua boca. Isso é palavras que nós não devemos citar, né? Às vezes até uma palavra que a gente fala fazendo a Deus um voto, ou prometendo a Deus alguma coisa. Assim, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der saúde, eu vou trabalhar para o Senhor. Às vezes a gente faz isso, né? Vou trabalhar na tua obra. Se o Senhor me curar, não vou sair da tua presença, né? E muitas das vezes não acontece isso. A gente faz o voto e quando recebe a bênção, esqueceu do voto que fez, né? E isso muitas das vezes é cobrado. Aleluia. Muitas das vezes é cobrado, né? Como ontem mesmo eu estava conversando com uma certa irmã e a irmã dizia, eu fui curada. E começou a chorar. Mas depois que eu fui curada, eu esqueci que eu tinha sido curada e voltei para o mundo. Fui fazer as coisas que não deveria. E hoje Deus, verdadeiramente Deus está me cobrando. Ela voltou para o Senhor. Voltou puxada pela dor. Está ali e Deus está tratando ela. E eu estava dizendo a ela ontem, mas Deus não se ira para sempre, né? Então Deus está tratando você até o ponto que Ele quer que você fique, da forma que Ele quer, né? Não vê o vaso, né? Deus faz o vaso conforme Ele quer, do jeito que Ele imagina, né? Vê a história lá de Jeremias, quando o vaso quebra na mão do oleiro, né? A Bíblia diz que Ele pega aquele vaso e não joga aquele barro fora, não, né? Ele não jogou aquele barro fora, foi o próprio barro que quebrou, e ele pegou o barro novamente e começou a refazer novamente o vaso, e a Bíblia diz que o segundo vaso ficou melhor do que o primeiro. Aleluia. E Deus trabalha na vida da gente assim, até moldar a gente da forma que Ele quer, porque Ele precisa nos usar, e o vaso precisa estar perfeito diante do Senhor, né? Então o vaso, aleluia, Laiane, oi Laiane, minha linda, glória a Jesus. Então, o vaso precisa estar da forma que Deus quer para ele usar, né? Aleluia. Então, nós, quando muitas das vezes caímos, né? Estamos na presença de Deus, muitas das vezes servindo ao Senhor, e de repente, por algum motivo, a gente cai. Muitas das vezes, o homem cai. A Bíblia diz que não pode o homem ficar prostrado, né? Que o Senhor o levanta, né? Então, eu estava dizendo para essa pessoa, né? Às vezes a gente cai ou sai da presença por um tempo, mas a gente reconhece que a gente, distante de Deus, a gente não é nada. Distante do Senhor, nós não somos ninguém, né? Então a gente volta para o nosso caminho, volta quebrantado, e Deus trata até ficar da forma dele. Mas aqui na história de Ana foi diferente. Ana fez o voto e disse, eu darei ao Senhor, como diz aqui, deixa eu ver qual foi o versículo. Aleluia. Aqui, o 11, diz assim, e voltou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão,
ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E assim Ana, aleluia, cumpriu na vida do seu filho, né? Assim Ana cumpriu. Depois que ela teve Samuel, ela cuidou do Samuel para o Senhor. Ela sabia que o filho, ela tinha tido aquela criança, mas não era dela. Não era dela. Aquela criança era de Deus, né? Louvado seja Deus. Então esta palavra que eu deixo nessa manhã para você. Ele é o Deus que faz todas as coisas. O Deus do impossível, né? Eu não sei qual é a sua esterilidade, eu não sei qual é o seu problema. Se você é uma pessoa que realmente está precisando receber algo da parte do Senhor neste momento, apresenta a Ele, aleluia. Eu não sei se é um emprego, não sei se é um filho, como Ana mesmo, né? Precisava ter um filho, né? Queria ter um filho. Ela tinha de tudo, ela tinha um esposo que a amava. A Bíblia diz que quando ela subia para adorar, subia ela, a Penina, e os filhos de Penina, e o marido. E lá ele dava uma porção a cada um, mas a Ana ele dava a porção dobrada porque ele amava a Ana, né? Ele amava a Ana mais do que a Penina, né? E ela até disse assim, eu não sou mais importante do que 10 filhos, né? Porque ele cuidava dela, ele amava ela de todo o coração. Ela tinha o amor do marido, mas ela tinha algo, ela tinha um desejo de ter um filho. Ela tinha um desejo de ser mãe, né? Então ela apresentou aquela deficiência dela ao Senhor, e o Senhor a ouviu. Quando Ana orou, quando Ana se dobrou diante do Senhor, que Ana se prostrou diante de Deus e disse, eu estou amargurada de alma. E Deus tirou, ela reconheceu. Ana não criticava, Ana não julgava, não, Ana não dizia algo com Penina, não. Ela só suportou aquilo ali, aquela amargura por longos dias, longos tempos, né? Até chegar diante do Senhor e orou com todo o seu coração e Deus ouviu. A Bíblia diz que até o sacerdote olhou para ela e a confundiu como ela estivesse embriagada, porque Ana não falava com a boca, Ana só batia com os lábios, mas o seu coração estava derramado diante de Deus, né? Então é assim que nós precisamos orar ao Senhor. Tem oração que a gente precisa mesmo não abrir a boca, mas só apresentar ao Senhor aquele que está dentro do nosso coração. E o nosso Deus, ele é poderoso para ouvir o teu pensamento e conceder a tua bênção. Então, se tu estás assim, como Ana estava, amargurada, mas estás precisando alcançar algo do Senhor, se derrama diante do Senhor, dobra teu joelho, ora e aguarda que Deus vai fazer. Aleluia. Tem coisa que, como o hino diz, tem coisa que só Deus faz. E Ana procurou a pessoa certa que podia ajudar ela naquilo que ela estava desejando. O nosso Deus Todo-Poderoso, como ela mesmo diz aqui. Como ela disse aqui no capítulo 2, quer dizer assim, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Rocha fala de segurança. Não há segurança em outro lugar que não seja no Deus Todo-Poderoso, né? Não há resposta para mim em outra pessoa que não seja no meu Deus todo, do impossível, né? Como ele fez com na vida de Sara. Sara, uma mulher já idosa, uma mulher já que não tinha mais útero, não tinha mais menstruação, mas ele disse assim, você vai ser a mãe de gerações, né? E ela estava com o quê? Com 80 anos. Aí as pessoas podem dizer, mas isso é impossível, isso não aconteceu. Não. Para Deus é impossível? Para Deus não é impossível. Lá no livro de Lucas, se eu não me engano, capítulo 1, 37, ele diz, ele é o Deus do impossível. Deus é Deus de tudo aquilo que você imaginar que você não pode fazer, ele pode. O Deus do impossível. Aleluia. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Ele faz essa pergunta. Louvado seja Deus. Então, Ana diz aqui, na palavra do Senhor, ela diz assim, não há santo, não há rocha nenhuma, né, como o nosso Deus, né? Então, ela diz, o arco dos fortes foi quebrado, aquele que tinha muitos, foi quebrado, enfraqueceu. E aquela que não tinha nenhum, teve 7. Louvado seja Deus. É porque Ana perseverou em orar. Ana foi a mulher de oração da Bíblia. Quando fala de mulher de oração, a gente lembra logo de Ana. Porque foi uma mulher que perseverou em oração e alcançou a vitória da parte de Deus. Louvado seja Deus. Então que nós possamos ser perseverantes, né? Nossos pedidos. A Bíblia diz, pedir e dar-se-vos-á, né? Pedir e dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. Aquele que bate, aquele que pede, recebe. O que bate, se abre.
Louvado seja Deus. Isso está escrito na palavra de Deus, não é palavra minha. Louvado seja Deus. Então o arco dos fortes foi quebrado. O arco dos fortes foi quebrado. E os que tropeçavam, as que estavam fracas, as que estavam necessitadas, Deus supriu, aleluia, a sua necessidade, né? Então que nós possamos ser como Ana, mulher persistente, naquilo que você está precisando alcançar, almejar a parte do Senhor, né? Às vezes não é um filho, às vezes não é um emprego, às vezes é algo dentro do seu casamento que está precisando ser renovado, aleluia, né? Então ora ao Senhor, apresenta ao Senhor o teu casamento, o teu esposo, né? A tua vida, a tua esterilidade, aquilo que tu está precisando que gere, aleluia. Aquilo que você está precisando que seja gerado, louvado seja Deus. Então fica com essa palavra, meu amado, minha amada, que Deus abençoe a tua vida, abençoe as nossas vidas, venha nos ajudar, venha nos ensinar, né? Ana foi mulher perseverante e alcançou vitória. Você também. Você não é diferente. O Deus de Ana é o mesmo Deus que está com você. O Deus que cuidou de Ana é o mesmo Deus que cuida de você. O Deus que escutou a oração de Ana é o mesmo que escuta a sua oração. O Deus que escutou a oração de Ana, o clamor de Ana, e curou a amargura de Ana, a esterilidade de Ana, é o mesmo que vai cuidar, que está cuidando de você. Você só precisa tão somente confiar, acreditar e esperar no Senhor. Amém? Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus. Te agradeço, Senhor, por esta palavra, pelo louvor. Que Deus venha abençoar cada um que passou do outro lado, estava ouvindo, que está assistindo, que vai ver esta palavra depois. Que Deus venha abençoar maravilhosamente as suas vidas, suas famílias. Que Deus venha fazer gerar como Deus, como fez aqui na vida de Ana. Deus maravilhoso e santo, estenda as tuas mãos sobre cada um em nome de Jesus. É assim que eu oro. Louvado seja Deus e fique com Deus em nome de Jesus. Até a próxima.